Sabe aquelas ideias que a gente achava que tinham ficado para trás lá nos livros de história e de repente elas voltam com tudo? Pois é, para tentar entender esse fenômeno, a gente vai mergulhar no pensamento de uma das filósofas mais importantes do século XX, Hannah Arendt. O que ela tem a nos dizer sobre os nossos tempos? É uma pergunta que paira no ar, né? A gente vê discursos autoritários ganhando força em vários lugares do mundo e fica se perguntando, ué, como é que a gente chegou aqui? Como é que ideologias que pareciam superadas, coisa do passado, de repente estão de volta? Então, é exatamente aí que o pensamento da Hannah Arendt se torna fundamental. Ela olhou para as tragédias da época dela não para ficar lamentando, mas sim para criar uma espécie de caixa de ferramentas para a gente. Ferramentas que nos ajudam a entender o que está acontecendo agora e, com sorte, a construir um futuro melhor. Bom, o ponto de partida da Arendt é uma ideia bem forte. Ela dizia que o totalitarismo que ela viu de perto lá no século XX não era só mais uma ditadura comum. Não, era algo totalmente novo, uma forma de dominação que nunca tinha existido antes na história. E essa diferença é crucial, olha só. Uma ditadura, digamos, tradicional, quer mais é calar a oposição para continuar no poder. Já o totalitarismo, a ambição dele é muito, mas muito maior. Ele quer invadir tudo, acabar com a linha que separa a vida pública da vida privada, destruir o que cada um tem de único e, no fim das contas, quer até mesmo mudar o que significa ser humano. O objetivo final é de arrepiar. Não é só sobre controlar ou oprimir. É sobre fazer com que as pessoas se tornem supérfluas, sabe? Como se fossem peças de uma máquina que podem ser trocadas a qualquer momento, sem espontaneidade, sem a capacidade de criar algo novo. E o terror nesse sistema não é só uma ferramenta para chegar a algum lugar, não. O terror é a própria essência do regime, ele está ali o tempo todo. Ok, mas como é que uma estrutura tão terrível como essa se mantém de pé? É aí que a Arendt faz um movimento genial. Ela sai da análise do sistema gigante e foca no indivíduo. A pergunta é, como pessoas comuns acabam virando peças dessa máquina de destruir? Para tentar responder isso, a Hannah Arendt foi até Jerusalém acompanhar o julgamento de um cara chamado Adolf Eichmann. Ele era um dos burocratas nazistas, o responsável por organizar toda a logística do Holocausto. A expectativa dela era encontrar um monstro, sabe? A personificação do mal. Mas o que ela viu foi algo muito, mas muito mais perturbador. E foi essa observação que deixou o mundo de queixo caído. O Eichmann não era um demônio, não era um sádico. Ele era um funcionário mediano. Um burocrata que só queria fazer o trabalho dele bem feito. Ele não tinha um ódio fanático, nada disso. O que ele tinha era uma assustadora, uma completa ausência de pensamento. É dessa constatação que nasce o conceito mais famoso e também mais polêmico dela, a banalidade do mal. A ideia é a seguinte: o mal em sua forma mais extrema não precisa de gente monstruosa para acontecer. Ele floresce justamente na falta de reflexão, quando a pessoa simplesmente obedece ordens sem pensar, sem questionar e deixa de lado seu próprio julgamento moral. Para Arendt, o que permite que isso aconteça é um processo de despolitização. O que é isso? É quando o regime transforma o cidadão, que age, que debate, num átomo perdido no meio da massa. E aí, sem essa capacidade de agir politicamente, a responsabilidade moral também vai embora. A pessoa vira um ninguém, um homem qualquer, que pode cometer as maiores atrocidades como se estivesse só carimbando um papel. Esse caminho para o mal banal é sutil. Ele vai acontecendo aos poucos. Primeiro, a pessoa para de pensar criticamente. Aí ela abraça uma ideologia que já vem com todas as respostas prontas, o que é bem mais confortável do que ter que pensar e julgar por conta própria, né? E a partir daí, o abismo. Atos horríveis viram só burocracia. É apenas o meu trabalho. Tá, mas por que a gente está falando de tudo isso hoje? De ideias de mais de 60 anos atrás? Simplesmente porque essa caixa de ferramentas que a Arendt nos deixou é impressionantemente útil para a gente entender os problemas de agora. É quase como se ela estivesse escrevendo sobre o nosso tempo. Hoje, muitos pesquisadores usam as ideias dela para analisar o que está acontecendo no mundo, como a ascensão de certos líderes e movimentos políticos, inclusive aqui no Brasil. E olha, o ponto não é dizer que é a mesma coisa que o totalitarismo do século passado, não é isso. A questão é usar as lentes dela para enxergar elementos perigosos para a democracia que se repetem: o desprezo pelos fatos, os ataques às instituições e a tentativa de mobilizar as pessoas como uma massa sem rosto. Essa conexão fica muito nítida quando a gente olha para alguns pontos. Por exemplo, a Hannah Arendt falava da criação de um mundo de ficção pela ideologia. Isso não só familiar com o uso sistemático de fake news hoje em dia?
Outra coisa, o discurso contra a política, que ataca as instituições democráticas. E até mesmo o uso da lei não para proteger, mas para atacar e minar direito. E o digital, claro, joga gasolina nesse fogo. As redes sociais são perfeitas para criar aquelas bolhas ideológicas e o isolamento que a Arendt já dizia que eram o solo perfeito para o autoritarismo crescer. Dentro dessas bolhas, a opinião da maioria, turbinada pelos algoritmos, acaba sufocando o pensamento individual, abafando as vozes diferentes. E a pluralidade, que é o oxigênio da democracia, vai sumindo. Certo, o diagnóstico parece bem sombrio, né? Mas e aí, existe um antídoto? Segundo a Arendt, sim. O trabalho dela não é só uma análise para a gente ficar deprimido. É, na verdade, um chamado para ação, para nossa responsabilidade como cidadãos. Essa frase dela resume bem a sua filosofia política. O que ela quer dizer é que o poder de verdade não está na mão de um líder ou de um partido. O poder nasce quando as pessoas se juntam para agir. Quando a gente se afasta da vida pública, quando fica apático, a gente cria um espaço vazio. E é exatamente esse vácuo que os regimes autoritários adoram ocupar. Então, a grande lição que fica é a seguinte: democracia não é algo garantido, não é o padrão. Pelo contrário, é uma construção delicada que precisa de cuidado constante, de vigilância e, principalmente, precisa da nossa coragem de pensar com a própria cabeça e de agir junto com os outros. Para Hannah Arendt, o melhor remédio contra o mal banal é justamente isso: exercitar o pensamento crítico. E pensar por si só já é um ato político. E no fim, a análise da Arendt nos devolve uma pergunta que não dá para escapar. Nesse nosso mundo cheio de respostas fáceis, de polarização, de desinformação, qual é o nosso papel? O que cada um de nós pode fazer para defender o ato de pensar, para garantir que existam muitas vozes diferentes e para manter vivo o espaço da ação política? A resposta que a gente der para isso, bom, ela vai definir o futuro da nossa própria liberdade.